Olá, eu estou gravando esse vídeo para colocar como um adendo aqui as nossas aulas sobre o Oriente, as aulas do dia 17, 24 e a aula posterior. Eu queria voltar um pouquinho à noção da sensualidade dos povos orientais e médio-orientais. E estou gravando esse adendo para deixar dois exemplos interessantes sobre essa construção discursiva que se transforma depois numa prática bastante nociva, inclusive. Eu vou explicar por quê. Então, eu vou citar o caso aqui de um escritor inglês chamado Evelyn Waugh, que escreveu um romance muito bacana que eu aconselho a ler, chamado Brideshead Revisited, que em português, aqui no Brasil, a tradução ficou Memórias de Brideshead. Esse livro já foi transformado em duas séries, eu até aconselho a primeira, que é muito mais bacana, feita lá nos anos 80, foi transmitida pela TV Cultura, quando a TV Cultura passava séries assim interessantes, e é um livro muito interessante. O Evelyn Waugh não é um escritor muito lido no Brasil, ele ficou um pouquinho fora de moda, mas você encontra facilmente as obras dele. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar direitinho a grafia e tal. Eu aconselho a leitura do Evelyn Waugh. E há um trecho, há uma situação muito particular na obra do, do Waugh, principalmente em Brideshead, em que um sujeito da elite inglesa ele vai morar no norte da África, porque lá ele pode ter uma vida é, livre em relação à sua sexualidade. E um outro personagem que era apaixonado por ele, que era amigo dele também, que tinha uma relação bastante forte com ele, vai atrás dele, chega lá, ele encontra esse sujeito vivendo lá, ele não quer voltar para a Inglaterra, porque lá ele pode ter uma vida livre. E não só em relação à sua sexualidade, mas também ao uso, por exemplo, de entorpecentes que na Inglaterra eles eram proibidos, principalmente ópio. Então, eu queria citar esse trecho dessa obra do Evelyn Waugh para mostrar como que a construção discursiva sobre a sexualidade dos povos orientais ela é interessante, ela aparece na literatura, ela aparece no teatro, ela aparece na pintura, principalmente na pintura. É ali na pintura que a gente vai encontrar vários mecanismos, vários dispositivos ou várias situações que justamente levam a esse nome, orientalismo. E nós vamos ter então nesse livro uma situação assim bastante interessante. E por isso eu aconselho a leitura desse autor. Outro cidadão que eu vou citar não é inglês, ele é alemão, ele é um barão, ele é da nobreza europeia e chama-se Van Glöden. Esse barão, ele também ele mora um tempo, ele usa o seu dinheiro para ir até o norte da África. E ele é um dos primeiros fotógrafos, é um dos primeiros grandes fotógrafos europeus que registra uma série de situações no norte da África, mas fundamentalmente situações eróticas. Como eu falei para vocês, eu não vou separar aqui o que é erotismo do que é pornografia e do que é qualquer outra coisa que se dê um nome a isso. Nem vou falar da noção de pecado ligada ao corpo e à nudez. Mas esse Barão von Glöden, ele vai até o norte da África e lá ele paga modelos, geralmente são homens, e ele fotografa esses modelos no norte da África, que geralmente são meninos árabes ou dessa tradição árabe, em situações de mitologia grega. Essas fotos são muito famosas, vocês devem conhecer algumas fotos dele, elas são replicadas no mundo inteiro, ficaram muito famosas, elas são copiadas inclusive no mundo inteiro. Quer porque o Barão von Gleden faça parte da história da fotografia, que é muito forte na Europa do século XIX para o XX. Aqui no Brasil também, aliás, nós temos Dom Pedro II, que foi um colecionador de fotografias e um fotógrafo também. Outro dia eu falo disso para vocês, sobre a fotografia. E aí nós temos uma construção também de um imaginário, se é que podemos falar assim, do corpo árabe, do corpo dessas pessoas, homens e mulheres, que são fotografadas, são pintadas lá, com uma extrema sensualidade. Olha, vamos pensar assim, há algum problema
em mostrar o corpo humano sensual? Há algum problema em mostrar a nudez? Não, né? Quem não suporta a nudez precisa tratar isso, né? Quem não suporta lidar com a questão do corpo tem algum problema, algum empecilho, que eu também não vou discutir aqui. Seja esse empecilho pessoal, que diga respeito à noção de beleza, à noção do prazer, à noção do pecado, ou se ele é cultural, se ele é religioso, eu não vou discutir isso. Mas nós temos assim que a descrição desses corpos, o fato de eu tomar o corpo árabe como sensual, trabalhar a sua nudez de uma forma assim, bastante natural. No Brasil isso também ocorreu. Pintores brasileiros, né, que foram estudar na Europa também pintaram a mulher árabe assim, nua. Há uma pintura muito famosa de uma escrava, né, árabe com seios nus, assim, causou um certo furor quando essa obra foi mostrada. Então, assim, eu mostro o corpo árabe como fácil, é aí que reside o problema. Então, o problema não é a nudez e o problema também não é a sensualidade. O problema é que quando eu tomo um corpo nu, ou quando eu tomo um corpo sensual como abaixo do meu, então eu posso tomá-lo para mim e transformá-lo num objeto. Essa transformação do corpo do outro no objeto, que ela é um problema. Porque quando eu transformo o corpo do outro no objeto, eu escravizo esse corpo, eu domino esse corpo, e eu marco esse corpo. E eu marco esse corpo, às vezes, de uma forma assim, extremamente violenta, com cigarro, com queimaduras, que não são da tradição, tá? Porque a queimadura na África ela pode ser uma marca cultural de alguns grupos. Mas eu marco esse grupo porque ele me pertence, eu marco esse corpo porque ele é meu. Eu posso fazer com ele o que eu quiser. Essa ideia de uma sensualidade do corpo árabe, ela não ocorre só via os europeus, através dos europeus no norte da África e no mundo médio oriental. Muito pelo contrário, ela ocorre em outros lugares do mundo. Eu vou citar dois. Eu vou citar a Tailândia e vou citar também o Brasil. Então nós temos a seguinte situação: nós temos um comércio erótico, um comércio pornográfico e um comércio de prostituição de europeus que vão até a Europa ter corpos de meninos e meninas, homens e mulheres, porque são baratos e porque são fáceis. A Tailândia é um paraíso da prostituição no Oriente e o Brasil é um paraíso da prostituição no Sul. Aquela frase famosa que diz que não existe pecado ao sul do Equador, ela é muito mais do que uma música cantada pelo Ney Matogrosso, ela é muito mais do que uma frase solta que não quer dizer nada, ela quer dizer muita coisa. Então, se você, um dia, se você já não foi, se você for, por exemplo, para Fortaleza, você vai encontrar nos restaurantes isso. Você vai encontrar mulheres, principalmente mulheres, mas também homens, michês, travestis, que vendem seu corpo para turistas da Alemanha, da Espanha, da Itália principalmente. Inclusive, há aviões fretados que chegam até Fortaleza, no Ceará, para terem pessoas que vendem esses voos para terem esse comércio. Então, é uma construção que ela é danosa em relação ao outro, em relação ao que a gente tem, ao que a gente entende eticamente do que seja esse outro, esse corpo do outro, certo? Eu queria colocar esse adendo aqui porque esse adendo é importante e ele dá uma ideia assim bastante precisa dessa relação Europa outros lugares. Isso não quer dizer que todos os europeus façam assim. Isso não quer dizer que a prostituição já não exista também nesses lugares. Como eu falei, né, a violência existe em todos os lugares, seja ela física, moral, psicológica, estrutural, como nós dissemos, e também simbólica, que é uma às vezes mais difícil de verificar-se. Ok? Era um adendo, eu vou colocar isso como parte 3 e subo lá para vocês, etc. Conversamos